go, make my body go, make our bodies higher and higher. Bom dia, queridos alunos, mais uma aula de língua portuguesa com a professora Lélia Rizuini. O assunto de hoje, eu coloquei aqui no quadro, período composto por coordenação ou subordinação, né? Então, mas antes de falarmos sobre o período composto, sobre subordinação e coordenação, precisamos lembrar um pouco do período simples e do período composto, né? Então, gente, primeiro vamos lembrar o período simples. Período simples é aquela oração que contém apenas um verbo. Lembrando que oração é todo enunciado que contém verbo ou uma locução adverbial, né? Então, lembrado que a locução adverbial quando eu tenho dois verbos juntos, um ao lado do outro. Então, o período simples, ele vai ter apenas um verbo e nós dizemos que ele tem uma oração, porque nós conferimos o número de orações de acordo com o número de verbos, tá? Então, vejam, eu tenho um exemplo aqui de período simples, feche a torneira. Então, temos verbo aqui no enunciado, na oração feche a torneira? Sim, né? Qual seria o verbo? Feche, né? A não é verbo, torneira não é verbo. Então, feche a torneira. Então, nós temos um verbo, por isso eu tenho um período simples. E aí eu tenho um período composto, feche a torneira enquanto escova os dentes. Então, vamos ver quantos verbos eu tenho aqui nessa oração. Primeiro verbo, feche, vocês já observaram aqui acima, no período simples. Próximo verbo, escova. Veja que escova não é verbo, mas escova é porque é uma ação, né? Então, eu tenho aqui dois verbos. Se eu tenho dois verbos, eu tenho duas orações. E aí o período é composto, porque o período é composto quando tem dois ou mais verbos. Aí nós temos um período composto. Então, precisa entender o período simples e o período composto para poder entender o que é um período composto por coordenação e subordinação. Então, o período simples, né? Já entenderam? Período composto, ele sim, ele é dividido em coordenação e subordinação. Então, vamos ver aqui. Eu coloquei primeiro o período composto por coordenação. Então, no período composto por coordenação, as orações elas são independentes, elas sozinhas, elas sobrevivem, né? Você entende, elas são orações completas, você entende o enunciado. Ela não precisa de complemento, ela não precisa de nada para completar o sentido, porque ela sozinha, ela já tem um sentido completo. E eu coloquei aqui para vocês entenderem melhor. Vamos lá. As orações são independentes sintaticamente e podem ser separadas. Foi o que eu falei ainda há pouco, só para fixar melhor. Eu coloquei aqui no quadro para chamar mais a atenção de vocês. Então, vamos ver aqui o que é isso, como é que ocorre essa oração independente. Nós temos aqui um exemplo. Evite banhos demorados e feche a torneira. Então, nós temos duas orações. Evite banhos demorados, né? Aí temos a conjunção aditiva aqui, que nós não vamos ver agora. Algum tempo depois nós vamos começar a trabalhar essas conjunções, né? Primeiro nós estamos ainda na introdução do que é o período composto por coordenação e subordinação. Então, eu tenho a primeira oração, evite banho demorado e feche a torneira, que é a segunda oração. Quando eu falo evite banhos demorados, né? Essa oração tem sentido completo, eu não preciso completar. Né? O enunciado está completo. E quando eu digo feche a torneira, em determinado momento eu peço para alguém fechar a torneira, eu também tenho uma frase completa. Quando acontecer dessa forma,
nós temos um período composto por coordenação. Porque as orações, elas estão aqui, elas complementam um pouco, sim, através da conjunção, mas elas são sintaticamente independentes, né? E posso separar tranquilamente. Eu posso separar, eu posso dizer evite banhos demorados e posso falar feche a torneira. Estão entendendo a forma que nós trabalhamos a coordenação? Que uma não depende da outra, diferente das subordinadas, né? As subordinadas nós vamos conhecê-las agora. Então vamos lá, período composto por subordinação. O período composto por subordinação, próprio nome está dizendo que subordinação vem de subordinada. Ela precisa de uma oração para sobreviver. Ela precisa de uma oração para completar o sentido. Ela sozinha, se eu separar essas orações, nós não teremos o sentido completo. Vai ficar, né, faltando algo. A comunicação não vai ser completa. Que vamos observar aqui no quadro para vocês entenderem melhor aquilo que a professora Lélia está explicando a vocês. Quando eu digo, ela queria que você tivesse visto a casa. Vejam, primeira oração, ela queria. Segunda oração, você tivesse visto a casa. Gente, se eu for querer desmembrar essa oração, será que vai ter sentido se eu falar só a primeira oração, ela queria? Se chega em determinado local, chega em determinado local e diz, ela queria. Lógico que as pessoas vão perguntar, queria o quê? Porque o sentido não está completo, a oração está incompleta, não terá o entendimento, né, necessário para uma comunicação. Então, ela precisa sim, ela precisa da segunda oração para ela sobreviver, para ela ter esse sentido completo. Aí quando eu digo assim, ela queria que você tivesse visto a casa dela, olha só, uma segunda oração ela completa a primeira. Quando eu digo que você tivesse visto a casa, agora você entendeu, né? No início ela queria o quê? Agora sim, que você tivesse visto a casa dela. Completou totalmente o enunciado. Estão entendendo, gente, como é que é trabalhada essa subordinação na língua portuguesa? Então, muitos verbos, eles precisam dessa complementação. Muita oração, ela precisa dessa complementação. Se eu chego na sala de aula, eu digo, gente, eu ganhei. Lógico que vocês vão perguntar, ganhou o quê, professora? Né? Aí eu vou dizer, ganhei na loteria quem dera, ganhei uma televisão, ganhei um celular, né? Eu tenho que completar o sentido para ter o entendimento necessário, né? E tem mais um detalhe. A primeira oração aqui, ela vai ser chamada, que a primeira oração, ela queria, ela vai ser chamada de oração principal, né? A segunda oração, que é chamada de oração subordinada. Oração, colocar aqui, subordinada. Por que, gente? Porque ela é uma oração subordinada? Porque ela depende da oração principal, né? Porque ela vai complementar essa oração principal. Ela é o complemento dessa oração. E geralmente vem através de conjunções, que nós vamos estudar futuramente essas conjunções, né? Tem as aditivas, explicativas, alternativas, né? Que já faz parte já do outro conteúdo, do conteúdo da próxima aula, né? Então, gente, eu espero que vocês tenham entendido quando acontece o período composto por coordenação e subordinação, porque é necessário que vocês entendam bem. Leiam o material de vocês está excelente. No livro de atividade está organizado esse material. Então dá para vocês fazerem uma leitura, porque precisa ler, né? Precisamos exercitar para que você entenda bem melhor e que você não tenha dúvidas, porque precisa fazer uma avaliação, né? E essa avaliação é necessário que você não tenha dúvidas para que ocorra, né, uma avaliação com uma nota boa, né? Uma nota
que você precise alcançar para que tenha realmente, né, um ano letivo excelente. Então, o período composto por coordenação e subordinação é necessário sim você ler, você estudar, você memorizar alguns detalhes, mas a gente vê que não é algo muito difícil, né? É algo muito acessível a vocês, né? Acredito que vai dar tudo certo, vocês vão entender bem melhor. E aí nós vamos começar a conversar na sala de aula, né? Sobre, já que nós já estamos com aulas presenciais, né? E também através do Meet, e nós vamos conversar mais um pouco sobre esse assunto, para fixar melhor. Então, gente, tenham um bom dia e até a próxima aula.